Tá legal, muito boa noite a todos. Nós estamos na terça-feira com sucesso e hoje nós temos a apresentação do Jefferson. Ok, Jefferson, fique à vontade, tá bom? Ok, Passo a palavra para você, eu fecho meu microfone e fique à vontade. ok, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que vocês estão dando para a gente bater um papo, né? Eu pensei em fazer algumas apresentações, trazer alguns números, mas a internet já tem muita informação, né, sobre esse mercado, e aí eu decidi bater um papo com vocês. Então, a apresentação não vai ter muitos slides, vai ser mais conversado, né, vai ser um bate-papo mesmo. O Roberto levantou a mão, não está me ouvindo, Roberto? Roberto, desculpa. Eu só ia pedir uma gentileza. Eu não sei se está assim para todos, mas eu estou ouvindo um pouco baixo. E não sei se isso, para fins de gravação, vai interferir ou não. Se conseguir ampliar um pouquinho, acho que ficaria melhor. Tá, deixa eu aumentar o volume aqui. Estão me ouvindo bem agora? Melhor. Melhorou um pouquinho. Estava baixo mesmo. Ok, chega mais próximo aqui também do computador. Bom, então, como eu estava dizendo, eu resolvi fazer um bate-papo, né, a gente trocar figurinhas também, e esse assunto dessa apresentação, desse bate-papo com vocês, surgiu também de uma conversa, né, minha com o Leandro, né, numa das reuniões da empresa, e aí ele achou interessante, né, o assunto que a gente estava conversando e propôs para a gente fazer, né, para eu fazer uma apresentação aqui e abrir, ampliar esse espaço para vocês também. Né, confesso que eu não conheci o grupo de vocês, o Leandro me apresentou, eu gostei bastante, achei muito interessante. Os assuntos tratados são bem pertinentes, né, e isso agrega bastante não só ao conteúdo pessoal, né, de cada um de nós, como para a empresa também, que a gente pode trazer e aplicar isso, né, em cada empresa. Bom, para quem não conhece ainda, né, meu nome é Jefferson de Carvalho, eu atuo na área de TI já há mais de 30 anos, né, desde sempre atuo com TI. Eu sou diretor da Core Technologies. Core Technologies é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, que ela é focada em vendas e serviços de TI. Tá? Então, nós temos alguns clientes na região, principalmente de São Paulo, de Campinas, né, São Paulo interior, temos em Goiás também, e Triângulo Mineiro, tá? Tanto é que, atualmente, eu resido aqui no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, mas direto acabo me deslocando para São Paulo. E a gente tem alguns clientes que já estão num passo bem avançado de utilização da IA, e tem outros clientes que ainda são aversos. E a gente estuda isso, né? Como que por que esses clientes, qual o medo desses clientes de irem para o mercado, né, que estão no mercado hoje corporativo, qual é o medo deles de utilizarem a IA, e também estuda os que estão utilizando, quais são os ganhos, o que eles estão fazendo, para a gente conseguir não somente vender mais serviços e produtos para esses clientes, mas também entender o mercado como um todo e sua dinâmica, né? Bom, como falei, na empresa a gente trabalha tanto com ambiente, não somente com IA, mas a gente trabalha também com infraestrutura básica, tá? A gente tem a parte de infraestrutura de redes, de segurança, de monitoramento, a gente trabalha com ambiente on-premises, ambiente na nuvem, enfim, temos um portfólio bem amplo e eu sou responsável pela parte de serviços da empresa. Então, eu vou tentar me prender aqui mais ao high level, tá? Um ambiente ficar um pouco mais high level com vocês. Se eu escovar muito bit, eu volto aqui, mas se precisar de alguma informação, um dado um pouco mais detalhado, a gente pode discutir depois também, sem problema nenhum, tá? Bom, então, o primeiro slide da apresentação, só
Vou dar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Não. Então, vou colocar aqui. Estão vendo agora? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Então, falei já um pouquinho da Core, o intuito não é esse, então passei bem rapidinho. Fiquem à vontade, como eu comentei, né, mais um bate-papo, para a gente trocar figurinhas mesmo. Eu tenho os meus clientes aqui, uma gama considerável, um mercado considerável também. Tenho clientes que são bancários, tenho clientes tanto na parte de finance, banco, cartão, tenho clientes de varejistas, atacadistas, farma, tá? E dentro do mundo privado, fábricas, usinas, dentro do mundo privado eu atuo bastante. No mundo de Gov, a gente não atua muito, né? A gente está antenado, mas a gente não costuma fazer muito negócio com o governo, a gente se prende mais ao meio privado, tá? Bom, o contexto atual, né? A inteligência artificial é uma ferramenta estratégica para melhorar as decisões e eficiência operacional, né? Então, isso todo mundo já sabe o que ela faz parte, né, de uma estratégia corporativa, né? O foco dela deixou de ser inovação e passou a ser um resultado, né? Então, hoje, quem utiliza a inteligência artificial, as empresas têm um ganho significativo de resultados, têm vantagens bem interessantes, né, em termos de automação, em termos de velocidade, custo também, estão conseguindo reduzir bastante custo, né? E as empresas buscam eficiência, escala e decisão baseada em dados, né? Eu costumo dizer que a base da inteligência artificial são os dados. Se o cliente ele utiliza uma base de dados ruim, não existe inteligência artificial no mundo que resolva a questão dele. Então, uma coisa muito importante que a gente vê no mercado, né, atual é que, muitas vezes, o cliente ele não tem nem a base, né, ou a empresa não tem nem a base interessante lá de dados, e ele busca já utilizar uma inteligência artificial ou qualquer que seja outra tecnologia. Pelo que a gente já aprendeu, isso não dá certo. Né? Isso é até um caso muito comum que não é nem com IA. Eu gosto de citar porque a pessoa fala, a IA ela traz muita informação imprecisa, ela não traz dados realistas. Então, uma informação muito importante é a questão dos silos de dados. Onde estão esses silos, como você os trata, se esses dados estão crus, se você precisa utilizar um ETL para você melhorar aquela, né, dinâmica daquele dado, trabalhar aquele dado, para que a inteligência artificial possa utilizá-lo da melhor forma possível. Tem um exemplo que eu costumo usar sempre, é da observabilidade, né? Observabilidade, a gente sabe, não é uma inteligência artificial, né? A observabilidade, ela trabalha, né, normalmente a gente utiliza ela bastante no meio do monitoramento, só que a gente tem alguns clientes onde a gente apresenta um modelo de monitoramento e o cliente ele costuma utilizar, as empresas costumam utilizar a observabilidade sem ter essa base. E aí o que acontece? A observabilidade, basicamente, o que ela faz no monitoramento? Ela observa um ciclo, um determinado período, e de tempos em tempos ela começa a entender que aquilo é comum ou não, ou seja, ela vai ajustando os thresholds de um monitoramento. Se é comum para um cliente, por exemplo, ter pouca memória no servidor ou ter pouco espaço em disco em um servidor,
aquela inteligência, aquela observabilidade, aquela ferramenta, ela vai entender aquilo, ela vai perceber que aquilo é um comportamento normal, natural do ambiente, e aí ele vai ajustando o threshold aos poucos, vai aumentando ou reduzindo conforme o comportamento do ambiente. Porém, o que acontece? Normalmente o cliente não tem nem a base, e aí a parte de monitoramento dele fica muito prejudicada, porque ele tem, por exemplo, né, um cliente que tem um storage que toda hora ele está topando, ele está sempre enchendo o storage e é considerado um falso positivo. Ele roda um backup, aquele backup é salvo dentro do disco, e aí aquele disco lota, ele enche, e depois, imediatamente, a ferramenta de backup ela já elimina aquele dado, ela faz o backup e elimina aquele dado. O que acontece? A ferramenta de observabilidade ela vai aprendendo aquilo. Se isso não é tratado, se isso sempre vira um alerta dentro do monitoramento, isso passa a ser algo comum. E a observabilidade não atua mais como um crítico, ele abaixa o nível de severidade. Então, eu tenho vários clientes, por exemplo, que utilizam ferramentas de observabilidade e dizem que ela não funciona, porque quando a gente vai analisar, a base dele está cheia de falso positivo. A base de dados dele, as informações que ele está dando para a ferramenta utilizar, ela é muito falha, né? Tem muito lixo ali, muito falso positivo, e faz a ferramenta tomar a decisão errada. Então, a base de dados, assim como observabilidade, também para as ferramentas de inteligência artificial, ela é fundamental para que você tenha sucesso ou não no aprendizado daquela inteligência, né? Seja ela qual for. É muito comum clientes também utilizarem a base de dados sem trabalhar ela. Então, uma coisa que a gente encontra muito também no mercado, né, o cliente, ele utiliza a base de dados, ele armazena, joga tudo num silo, só que aí as datas vêm em formato um padrão americano, outro um padrão brasileiro, formato Zulu Time, né, hora zero, as outras DMZ, a outra no horário do Brasil, -3. Então, essas informações todas precisam ser muito bem tratadas e a gente precisa começar ali com a base da informação para que a inteligência artificial possa trabalhar esse dado da forma correta. A gente sabe, né, que a inteligência artificial nada mais é do que alguns algoritmos que a gente utiliza para poder chegar num resultado, né, bem próximo ali, bem plausível, perto da realidade, né? Então, isso acontece muito também quando a gente usa inteligência artificial gratuita. Quando eu vejo muitas empresas também utilizando, não tem uma política adequada de utilização de inteligência artificial, e eles acabam deixando meio que aberto, e os usuários, os clientes, os funcionários todos, eles tendem a utilizar a inteligência artificial da pior forma possível dentro da empresa. Eles sabem que, eles ouvem muito falar no mercado, eles sabem que aquele produto é bom, pode ajudar, pode facilitar, e acabam utilizando da pior forma possível, né? A gente entende que algumas empresas também que não adotaram ainda inteligência artificial precisam fazer isso de alguma forma, bem rápida, e incluir as suas políticas de segurança, incluir as suas políticas de utilização. Por quê? Quando um usuário utiliza uma IA pública e gratuita, ela oscila bastante, a gente costuma dizer que ela alucina muito, né? O que é alucinar? É a IA te trazer informação como se ela fosse correta, mas de forma equivocada, de forma errada. E as pessoas acreditam muito naquilo que a inteligência artificial traz. Então, é muito importante que as empresas que ainda não absorveram a inteligência artificial, que não adotaram isso para dentro da corporação, que elas façam isso da forma mais rápida possível
e comece a colocar esses limites, né? Eu já vi alguns casos, por exemplo, de clientes que pegaram a base de dados, por exemplo, folha de pagamento, é um caso bem público, né, e bem conhecido. Um funcionário, certa vez, pegou uma base, uma informação, uma planilha de pagamento, uma folha de pagamento, subiu numa IA pública e gratuita e pediu para fazer alguns ajustes nessa planilha. A inteligência artificial atuou da forma correta, trouxe o resultado correto, porém, aquelas informações que estavam contidas ali, a folha de pagamento, os dados críticos, sensíveis daquela empresa, eles vão servir de aprendizado para aquela nuvem gratuita. Por isso que é muito importante conscientizar, mesmo por menor que seja a empresa, precisa conscientizar os funcionários todos e ter políticas, se avançar com relação a isso, políticas de utilização, para que não tenha esse tipo de problema. É mais comum do que parece, mas é um problema recorrente, tá? Inclusive, que eu vejo que a gente pega muito em empresas, tornando dados sensíveis, dados críticos públicos, né, por conta que está utilizando uma IA de forma gratuita, sem informar para o funcionário a forma correta de utilizar. Toda inteligência artificial, ou grande parte das inteligências artificiais que a gente tem hoje no mercado, elas já possuem lá uma guia para você deixar aquele dado anonimizado ou deixar aquele dado privado. Então, quando você adota uma inteligência artificial dentro da empresa e você treina os funcionários para utilizar aquela inteligência artificial específica adotada pela corporação, você tem uma segurança muito maior e a probabilidade que esses dados vazem é muito menor, porque você pode bloquear para que isso fique ali privado dentro da empresa e não seja exposto para o mundo lá fora. Tá? Bom, alguém tem algum caso para falar sobre isso? Alguém gostaria de comentar? Já passou por essa situação? Já viu isso antes? O Jefferson, me surgiu aqui uma questão. Primeiro, foi muito interessante a forma como você conseguiu mostrar de onde a inteligência, dependendo de onde a inteligência artificial buscar informação, ela já trata isso como normal e ela não destaca mais, como no caso aí da observabilidade, né? Isso é bem interessante. Outro ponto que você trouxe para a gente é exatamente esse departamento financeiro. Hoje, considerando aí o seu mercado, as empresas estão ainda por departamento, cada um usando da melhor forma que pode usar, e quando é que vai chegar no board? Quando é que os departamentos jurídico, financeiro, comercial, marketing e as demais áreas vão conseguir se estruturar para poder chegar a informação até o board de uma forma, vamos dizer, correta, sem erros, né? Como da observabilidade. Boa pergunta. Pelo que eu vejo no mercado atualmente, quem mais utiliza, e bate com algumas pesquisas, tá? Se vocês olharem algumas pesquisas recentes, por questões, né, eu acabei não trazendo aqui, por questões de direitos autorais, mas existem algumas pesquisas recentes no mercado que dizem que a maioria das pessoas que utilizam dentro da proporção, a maioria dos setores das empresas que utilizam IA é o setor administrativo. A parte administrativa utiliza bastante isso. Por quê? Ela traz de forma rápida e precisa, se você trabalhar os dados, se você tem uma base de dados consistente, se você possui um data lake, por exemplo, bem trabalhado, ela dá para os gestores, de uma forma bem rápida e precisa, as informações que ele precisa, né? Até então, antes do conceito de vir à tona novamente a inteligência artificial, que a gente sabe que
a inteligência artificial ela nasceu já nos anos 50, né? Ela é bem antiga, né? É um conceito que não é novo, ele está sendo empregado agora por questões de recursos que nós temos hoje, né? Que são as GPUs. Aprendeu-se que não somente as CPUs processavam, mas GPUs também têm um poder de processamento. Não é à toa que a NVIDIA hoje é uma das empresas que mais cresce no mundo. E aí, então, começou a utilizar as GPUs para fazer a transação de inteligência artificial. E essa transação é uma transação de forma diferente da normal, que um processador com CPU normal utiliza, né? Ele é bem mais performático para esse determinado de tratativa, para essa determinada tratativa. E aí, o que acontece? Hoje, o que a gente percebe é que, nos setores das empresas, nós temos a parte administrativa, utiliza bastante para fazer gráficos, para obter informações em tempo real. Nós mesmos aqui na Core Technologies, a gente tem um sistema de monitoramento, né, de performance, monitoramento básico, um NOC, e temos um SOC, que é monitoramento de segurança também. A gente utiliza a IA na nossa base de dados, justamente para quê? Para disponibilizar para o cliente uma consulta rápida. Se ele quiser saber, naquele momento, quais são os servidores que mais estão dando problema de performance, ele traz ali num prompt de WhatsApp ou num painel, onde ele pode logar e ter aquela informação em tempo real. E mais do que isso, né? Antes da inteligência artificial, a gente precisava criar um dashboard para cada executivo ou para cada setor da empresa. Né? O dado que eu mostro para o executivo de negócio não é o mesmo dado que eu mostro para o técnico. Se eu falar para o executivo do negócio que o servidor X está com pouca memória, ele não sabe o que roda naquele servidor X. Então, ele precisa saber quais são os serviços dele, qual é a operação, qual é o business dele que está fora ou sendo comprometido, né, e qual é o tempo aproximado para retorno, restabelecimento daquilo. Quando a gente utiliza a IA nesse meio, por exemplo, eles conseguem ter uma forma... eu entrego uma console e, de forma muito rápida, ele consegue, tanto o técnico quanto o diretor da empresa, o CEO, os C-levels da empresa, eles conseguem fazer as pesquisas e fazer criar o dashboard dele ali de forma muito rápida, gerar o gráfico dele, sem precisar depender de outra empresa, depender de criar, fazer uma coisa de forma manual, né, que levava bem mais tempo. Outras áreas que utilizam bastante a parte de jurídico. Jurídico está utilizando bastante, não somente dentro das empresas, eu vejo, né, converso com alguns amigos, são advogados, eles estão utilizando bastante porque tem muitos textos, são muitos processos que são bem repetitivos, que tem muita informação lá, e eles conseguem, através da IA, gerar resumos, né, bem realistas, bem próximo ali do que estava dizendo, aquelas petições, aqueles processos, e com isso ganham muito tempo de trabalho, né? Isso acaba sendo bem interessante. O Alex levantou a mão, fica à vontade, Alex. Boa noite. Opa, boa noite. Vou tirar uma dúvida. Claro. Como é que vocês estão tratando a parte de confidencialidade, né? Porque, assim, acho que é o trauma de qualquer um que quer usar IA tá bom, como é que eu vou colocar um processo jurídico, que tem uma porrada de dado confidencial, para uma IA validar, ver jurisprudência, etc e tal, né? E aí vocês, como é que trabalha com essa parte de treinamento e deixar realmente a informação da empresa restrita à empresa e só as pessoas que deveriam acessar todos aqueles problemas que eu acho que você já sabe, né? Sim. A gente trabalha, como eu falei, entendo eu que a base de toda a IA, o sucesso de toda a inteligência artificial hoje em dia, está na base de dados. Você separando e tratando muito bem esses dados, você já elimina boa parte das alucinações que ela pode ter. Né? Alucinações, dados vazados. Então, o que a gente faz normalmente? A gente, sempre que possível,
a gente separa os dados do cliente em silos, tá? Então, a gente pode ter um data lake único, onde ele recebe informações de vários tipos em CSV, em TXT, em qualquer formato, tá? Em imagem, e aí esses dados eles são trabalhados e separados por área. Então, hoje em dia, até a Microsoft, eu já vi licenças, por exemplo, para o Copilot, apenas para o Finance. Então, você tem uma licença que ele trabalha mais com Finance. Você tem uma licença dele que trabalha mais com a parte técnica. Tem licenças separadas até hoje em dia para ele se especializar, para ele aprofundar mais naquela informação, tá? Então, a gente separa isso. O time financeiro, por exemplo, ele não tem acesso à informação que os técnicos possuem da área de TI. Não tem acesso à parte de marketing. É só a área dele, é só os dados dele. Dessa forma, a gente isola. A mesma coisa, os técnicos não têm acesso, o time técnico, o time de gerentes, etc., não tem acesso à parte do financeiro. A gente elimina já esse gap já na própria fonte de dados, entendeu? Dessa forma, a gente cria um prompt ali, um login, um acesso direto do financeiro nos dados do financeiro, entendeu? E aí eu não junto informação, nesse caso, entre as áreas. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu sim. E um detalhe importantíssimo, né? Aquilo que eu comentei também. Utilizar, dentro da corporação, foque para utilizar os dados da corporação. Se você deixar aberto, ela vai alucinar, tá? A não ser, isso depende muito, né? Por exemplo, numa IA generativa, o que a gente costuma fazer bastante? A gente cria uma persona, tá? Se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entenderem, pessoal, fique à vontade para questionar, tá? Então, a gente cria personas, hoje em dia as clouds trabalham com multipersona, alguns modelos, a gente cria uma persona e dá essa persona para a IA trabalhar, informando o seguinte: você vai utilizar única e exclusivamente os dados contidos aqui na sua base de dados, nesse banco de dados que eu estou te disponibilizando, e quando você não achar esses dados, ou para tirar dúvidas, fazer algum título de comparação, você pode buscar documentos que estão, e aí eu posso listar, tá? Eu posso gerar ali quais são os documentos que aquela IA pode consultar. Então, por exemplo, se eu estou tratando de dados financeiros, eu dou alguns sites de consulta, alguns sites confiáveis. Então, ela pode ir na B3, ela pode consultar um jornal, ela pode consultar alguns sites em específico, né, um banco central, enfim, para tirar alguma possível dúvida, obter alguma informação de uma legislação, de alguma regra, mas eu já defino ali, limito a base de dados e defino a fonte de consulta externa. Dessa forma, a gente consegue tornar esse dado privado ali e não deixá-lo público para qualquer outra pessoa poder ter acesso, tá? Fica à vontade. Alex levantou a mão novamente. Tem mais gente como levantada? Fique à vontade. Não, o meu eu esqueci de baixar. Tô baixando aqui. Tranquilo. Valeu. Ô Jefferson, aqui é o Márcio. Eu acho que você está colocando uma questão muito importante, né? Que se fala pouco, até por uma questão de marketing, aí, de adoção da IA, que é ele depende do dado, né? Então, você falou sobre padronização de dado, o dado ter qualidade, ter uma classificação de confidencialidade, que é o que o Alex colocou, né? Então, a confidencialidade está no dado, né? Não no processo, então o dado tem que ser trabalhado. Você falou de silos, né? Então, o que significa? Então, cada área da empresa tem o seu dado departamentalizado no seu quadradinho, sem padrão, e isso impossibilita
um uso abrangente da IA por toda a empresa, né? Então, resumindo tudo isso, né, Jefferson, seria para quem quer adotar a IA e tirar dela o máximo de benefício, tem que ter uma política, uma equipe de governança de dados. É isso? Exatamente, exatamente. Toda essa parte de governança de dados é muito importante, tá? O time de dados é muito importante na empresa quando você fala de inteligência artificial. Eu acho que são os times mais importantes, são o time de dados e o time de segurança. Tá? A gente vai ver que tem, como eu comentei, são poucos slides, é justamente para a gente bater esse papo mesmo e não ficar algo só eu falando aqui, a gente trocar figurinhas também, né? Eu sei que vocês também têm muita experiência de mercado e podem, né, contribuir com as informações que vocês têm. Então, eu vou trazer ainda, falar um pouquinho sobre essa questão de segurança, os riscos que ela traz agregados também, tá? Não é só benefícios. Tem alguns riscos ali, e dentre eles, tá, essa questão operacional. Você aumenta o custo operacional, né, você tem um custo operacional ali agregado, que normalmente as empresas não observam, tá? Eu acho que IA, até o próximo slide, é um assunto que a gente brinca, né, falar hypado, né? É o hype hoje do mundo de tecnologia. Então, tudo é IA, né? E a gente vai ver, já vou até aproveitar e passar para o próximo slide, que é justamente para falar sobre isso. Né, um trocadilho que a gente faz, né, com o ouro, nem tudo que reluz é IA, né? Por que nem tudo que reluz é IA? Eu costumo dizer isso muito para cliente. Porque a gente, como está hypado, todo mundo quer ter IA, mas não necessariamente ela que vai ser a melhor alternativa para resolver os seus problemas. A gente vê muitos clientes utilizando a inteligência artificiais para rodar um script, coisa que ele poderia fazer ali de graça dentro de um servidor que já está ligado, dentro de um Ctrl+M que ele já tem, que ele já usa lá dentro, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com essa questão de substituição das tecnologias, porque eu vi muito cliente voltando atrás com relação à IA, porque ficou muito caro. E aí a gente observa um comportamento bem parecido, que quando eu vou falar agora, acho que alguns de vocês já devem ter visto, se não passaram por isso, mas um comportamento parecido que a gente vê também com a nuvem. Há algum tempo atrás, o hype do momento era a nuvem. Então, todo mundo queria ir para a nuvem porque a nuvem era melhor. A melhor coisa do mundo é a nuvem. Existem muitas vantagens em se utilizar a nuvem. Porém, existem casos específicos que não compensa. A gente precisa ser realista e entender. Para clientes, né, empresas que possuem um ambiente legado, tem um monolito ali imenso, que não consegue modernizar, não consegue separar os serviços. Esse cliente, difícil, ele vai rodar somente esse monolito, se ele analisar somente esse monolito, onde ele tem que criar um servidor, rodar aquilo como IaaS, por exemplo, a nuvem provavelmente não vai ser a melhor estratégia de utilização para ele, ao menos para aquele workload, né? E aí a gente vê que muita gente que foi para a nuvem no passado, hoje está voltando para o ambiente on-premise. Tem várias empresas que eu vejo, eu faço consultoria para essas empresas, tanto para cloud adoption, quanto para migração e retorno, repatriação dos dados. Porque precisa ser feita uma análise, precisa ser feito um estudo em cima e ter muita parcimônia antes de sair migrando tudo e sair utilizando a tecnologia, né? Como eu comentei, né, a inteligência artificial, nem tudo é inteligência artificial. Por exemplo, a parte de observabilidade não é inteligência artificial, mas ela atua de uma forma muito interessante. Ela pode chegar a tomar algumas decisões.
Por exemplo, se o seu ambiente, voltando para o monitoramento, né, o mundo de monitoramento, se existe ali um disco que tem um log, que vai enchendo aquele log com o passar do tempo, e a observabilidade entende que aquilo é um padrão e existe uma remediação, você pode aplicar aquela remediação e torná-la até uma remediação recorrente. E a observabilidade vai passar a tomar ações em cima daquilo. Por exemplo, sempre que o HD encher e for por conta desse login, então, automaticamente, a observabilidade vai entender que aquele HD encheu, que aquilo é normal, vai compactar os dados daquele log, enviar o arquivo para backup e excluir o arquivo original de log. E segue o processo. Com isso, ele abaixa o nível ali da severidade, abaixa o nível de utilização do disco. Isso é uma coisa comum hoje. Você não precisa criar uma IA para ter uma IA para fazer isso, né? Só que o que acontecia lá? O que acontece até hoje? Meu cliente, muitas empresas vêm falar, eu tenho observabilidade. Só que a empresa você vai lá e olha o status do relatório do monitoramento dela, básico, eu já peguei isso, tá? 25 mil incidentes críticos por mês. Aí, o que acontece? Essa empresa, me desculpe, não tem uma observabilidade boa. Ela pode até ter a ferramenta de observabilidade, mas a ferramenta de observabilidade, ela toma ações baseadas no que ela está vendo ali de relatório. E se ela tem 25 mil incidentes no mês, ela só está vendo incidentes, ela não está conseguindo atuar, ela não vai conseguir atuar. Ou pior, né? Ela vai atuar de uma forma equivocada, baseada nas informações, nos incidentes equivocados, nos falsos positivos que ela está vendo, e correr o risco de derrubar o ambiente. Tá? Isso eu já vi também acontecer esse caso. Com a inteligência artificial, acontece algo parecido. Tá? Então, eu estou vendo que muitas empresas, teve até esses dias eu até estava discutindo, estava brincando com a minha esposa, né? Ela me perguntou, tinha uma máquina de lava e seca que tem inteligência artificial. E aí ela me perguntou, né, o que a inteligência artificial fazia nessa máquina de lava e seca. Eu fiquei curioso e fui ver lá o manual da empresa, da máquina, fui ver o que ela faz. Basicamente, a inteligência artificial, nesta máquina, tem um chip lá que pesa a roupa para saber ter uma ideia da quantidade de água e sabão que ela vai utilizar. Mas essa questão de pesar a roupa, eu tenho uma máquina bem parecida de 7 anos atrás, que também tem a capacidade de pesar a roupa sem utilizar a inteligência artificial. Então, essa é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa prestar bastante atenção e ver se realmente é importante, é necessário utilizar a inteligência artificial no meu cotidiano, no meu dia a dia na empresa, nos meus projetos. Por quê? Porque a inteligência artificial, todo mundo sabe, ela tem um custo alto por trás dela. Por hora, ainda está barato. Começou gratuito lá atrás. Hoje em dia, você tem um modelo gratuito ainda, mas a gente já está percebendo que os preços das inteligências artificiais estão aumentando. A gente já está passando da fase de aprendizado, elas já aprenderam bastante. E agora não compensa financeiramente para a OpenAI, para qualquer indústria de inteligência artificial, não compensa o volume de dados que eles estão tendo hoje, né, para ser processado, não está compensando o valor que eles recebem pelas mensalidades. Isso teve até uma repercussão muito grande numa grande empresa de IA, onde eu vi uma história, um relato desses dias, inclusive, onde que um dos acionistas questionou o presidente da empresa porque que eles tinham perdido milhões em um único mês, né? E aí, esse diretor, ele simplesmente se posicionou da seguinte forma: se você tem medo, se você está com medo da gente perder ainda mais receita, eu compro as suas ações, né?
Então, o que acontece? A empresa, as grandes empresas de IA, elas vivem muito de marketing ainda, e o lucro delas ainda tem muito investimento, mas o lucro delas real mesmo com a utilização com os usuários, ele ainda é baixo com relação ao esperado. O retorno da IA ainda é baixo para essas empresas, né? Pode, são empresas imensas, têm aportes imensos, mas a conta começa a não fechar. Tem alguns, eu vi há uma semana atrás, um podcast bem interessante, inclusive recomendo para vocês, da Inteligência Limitada, falando de são dois especialistas ali, dois cientistas conversando sobre a bolha da IA. É uma coisa que se especula, é uma coisa que as pessoas estão preocupadas, há uma certa preocupação, porque cresce muito, né? As empresas de inteligência artificial cresceram muito em pouco tempo, e hoje em dia a gente vê melhorias, mas essas melhorias já estão começando a atingir um platô. Elas estão começando a atingir um patamar ali, onde para cada passo o degrau é menor. A gente pode ver isso, né? Eu posso comentar particularmente com vocês, por exemplo, o ChatGPT, da versão 4 para 5, né? A gente tinha uma expectativa muito grande da versão 4 ser muito superior, da versão 5, desculpa, ser muito superior à 4, assim como os outros saltos anteriores ocorreram, né? Mas nessa 5 veio melhor, tá bem melhor, mas já não você já percebe que o salto não foi tão alto. O que estava prometendo lá atrás, quando, né, ao menos as expectativas que foram geradas lá atrás, elas, ao menos por hora, ainda não se consolidaram. Ele não teve um salto tão gigantesco. E a gente sabe também, né, que desde lá de trás, desde a época dos testes de Turing, né, onde eles testavam as inteligências artificiais para saber, as máquinas, né, para saber se elas conseguiam enganar o ser humano, conseguiam ter serem parecidas com o ser humano. Hoje em dia, esse teste ele já dificilmente você consegue enganar uma IA dessa, dificilmente você consegue utilizar esse teste e ficar 100% tranquilo de que você está falando com um ser humano ou com uma inteligência artificial. Não sei se vocês conhecem, se eu estou falando algo aqui desconhecido, se vocês já sabem do teste de Turing, que é o teste da imitação, ou não. Querem que eu fale um pouquinho? Ok. O que acontece, tá? Lá atrás, em 1900 e, se eu não me engano, 56, anos 50, tá? Teve uma pessoa chamada Alan Turing, que ele escreveu um livro e ele queria com os seguintes dizeres: pode uma máquina pensar? E aí ele começou a querer se questionar, ele começou a se questionar, e nesse livro ele fala bastante sobre isso, né? Até que ponto as máquinas poderiam evoluir e se parecer com a gente, ou até mesmo nos substituir. Desde então, ele conseguiu criar um teste bem interessante para você ter uma ideia do poder daquela inteligência artificial e saber se aquela inteligência artificial ela consegue enganar o ser humano ou não. Qual é o quão inteligente ela é. Medir a inteligência da inteligência artificial. E aí, o que acontece? Como que é o teste de Turing, né, que é o teste da imitação? Basicamente, é como se você pegasse duas pessoas e um computador. E aí colocasse uma pessoa e um computador em uma sala e uma outra pessoa, que seria o juiz, numa outra sala isolada. E aí, essa pessoa, que é o juiz, ela faz algumas perguntas. E essas perguntas vão ser através de linha de texto, ela digita algumas perguntas, e essas perguntas chegam até
ao ser humano e também à máquina. E ambos respondem, fazem as respostas, e o juiz analisa para determinar quem é o ser humano e quem é a máquina tentando se passar por um ser humano. Tá? E aí, basicamente, o que acontece? Desde aquela época para cá, foram desenvolvidas teve uma IA, né, bem famosa chamada Elisa, que conseguiu chegar muito, ter para a época era fantástica, tinha ela teve uma performance muito boa com o teste de Turing, né, ela é bem parecida mesmo com o ser humano, mas desde lá para cá evoluiu muito. Teve alguns períodos ali, anos 70, anos 80, anos 90, que não teve uma evolução muito significativa, mas dos anos 2000 para cá, de 2020, por exemplo, né, para cá, os saltos estão sendo gigantescos, né? E eles conseguiram melhorar a complexidade da inteligência artificial e foram avançando exatamente aqui nesse gráfico, nesse desenho que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem a inteligência artificial, que ela engloba machine learning, tá? Que é alguns conjuntos, como que ele trabalha? Ele detecta conjuntos de palavras e ele tenta tornar essas palavras, buscar palavras semelhantes a ela, ou conjuntos semelhantes, então ele tenta classificar cada uma dessas palavras, né? Tem o deep learning, que ele consegue fazer isso, mas de uma forma bem mais aprofundada, bem analítica, tá? E aí, já entrando num outro conceito, uma outra forma, ele usa um meio parecido com os neurônios, então a gente costuma dizer que é linguagem neural, tá? Ele utiliza a linguagem neural, que é uma forma diferente de pegar as palavras e os dados e trabalhar eles. Eles trabalham juntando vários pontos, vários neurônios, como se fossem vários neurônios digitais, cada um trabalha uma coisa específica, faz um filtro específico, e eles vão juntando um com os outros até chegar na palavra mais próxima, na solução mais próxima, tá? E aí a generativa, que é o último nível que a gente teve, né, de evolução significativa da IA, que é ela poder criar conteúdo sozinho. Ela consegue criar conteúdo próprio. E ela aprende sozinha, onde você consegue, por exemplo, com inteligências artificiais, eu uso bastante o Humanos, não sei se vocês conhecem, o Humanos, ele é uma das a primeira inteligência artificial que eu conheci, que você consegue utilizar várias personas, e você atribui essas personas. Por exemplo, você consegue falar o seguinte, eu quero escrever um texto. Ok, então eu vou ter o editor de imagem, e aí eu falo, você, IA número 1, vai ser o editor de imagem, de acordo com que o editor de texto escrever, você vai gerando as imagens. Eu tenho a IA número 2, que é o editor de texto, você vai escrever os textos. Eu tenho o pesquisador, eu falo, baseado no que eu quero que você pesquise informações de, sei lá, quero escrever um livro baseado no qualquer figura, Adolf Hitler. Então, ele vai lá e busca todos os dados referentes a Adolf Hitler. E aí ele pensa, e eu quero que você pense como ele. E você consegue colocar isso. Eu quero que você agora é Adolf Hitler, você vai pensar como ele, escrever como ele. Para outra IA, eu posso colocar, você agora é um advogado atual e vai julgar, você é um psicólogo atual, né, e vai, baseado em livros de psicologia, você vai julgar o quociente, vai julgar a mentalidade dessa outra IA, que é a Adolf Hitler. E eles começam a conversar entre si, e aí vira como se fosse uma sessão, e ele vai escrevendo ali, é interessante, porque você coloca o que ele quer, ele vai escrevendo a conversa toda, as respostas de cada um, pergunta e resposta de cada um, e aí a outra IA que está junto ali, ela está ouvindo, ela está escrevendo, publicando, e a terceira IA está fazendo os desenhos do livro. Então, olha que mundo que a gente chega. A gente consegue colocar várias inteligências artificiais
atribuir papéis específicos para cada uma delas e pedir para elas tomarem uma determinada ação de conversarem entre si. Então, baseado naquela conversação, eles geram um livro, geram um relatório, geram o que você precisar, e fica muito bom, é bem interessante, tá? Quem ainda não conhece Humanos, fica a dica, é bem legal. O ChatGPT agora ele consegue fazer isso, você consegue atribuir várias personas para ele também, ele tem o conceito de né, multi-IAs ali, você consegue fazer isso de uma forma interessante também, tá? Ok? Mais algum ponto aqui? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Mais alguma informação? Gostaria de enriquecer mais? Não? Ok? Então... Não, acrescentar não, mas só informar que faltam 8 minutos. Ah, sim, Para passar aqui, eu coloquei poucos slides e ainda foi muito além do tempo. Então, a adoção de tecnologias no Brasil, como que está isso hoje? Né? Esse dado é lá do IBGE, não tem dados, eu procurei dados mais novos, tá? Ainda não saiu 2025, mas a gente pode ver o crescimento, né? Tudo está crescendo em termos de tecnologia, mas principalmente a inteligência artificial. No ano de 2022, só 16,9%, né, das empresas utilizavam a tecnologia da inteligência artificial, e já em 2024 foi 41,9%. Eu vi algumas informações de 60 e poucos por cento, tá? 63, 65%. Porém, o site estava fora do ar, era um site confiável, de uma instituição confiável, mas quando eu abri ele para atualizar isso, já há algum tempo eu estou tentando atualizar, e ele não abre o site, tá? Então, eu acabei não trazendo essa informação aqui, não atualizando por conta disso. Não tenho informação atualizada. E aqui, na direita, é o percentual do tamanho das empresas, né, que utilizam a inteligência artificial. Lógico, as Big Techs, as empresas maiores, né, elas têm ali com 500 funcionários ou mais, elas são as que mais utilizam, né, a inteligência artificial, seguido ali pelas empresas menores, né, de médio e de pequeno porte. Tá? Então, é natural isso, né? As empresas maiores, elas têm mais investimento, né, em novas tecnologias, e isso é um processo natural que a gente encontra no mercado, tá? Outra coisa interessante é que os riscos da IA nas empresas, tá? Algumas coisas aqui eu já informei para vocês, né? Já falamos, como vazamento de dados e privacidade. Então, é muito importante isso, é um risco gigantesco, eu diria que é o maior, tá? De você vazar seus dados sem querer. Então, tendo muito cuidado com IAs que utilizam apenas o dado privado para você disponibilizar essa informação lá e travar isso para os seus usuários. Deepfake, desinformação e alucinação, como eu comentei, né? Dependendo da forma, é muito muito interessante. Se você fizer a mesma pergunta, se você pegar uma IA, por exemplo, gratuita, free, fizer a mesma pergunta para ela, agora, copiar a pergunta e amanhã colar a mesma pergunta, a resposta dos 2 dias vai ser diferente. Às vezes, na hora mesmo, você copia, a resposta é diferente. Se você mudar uma palavra, também mantendo o mesmo contexto, a resposta também é diferente. Então, a IA, a gente nunca pode esquecer, sempre validar os dados, sempre olhar, porque ela pode sempre alucinar, tá? Então, sempre desconfie do que a IA traz para vocês. Pode falar, Milton. Na verdade, complementando o que você está falando, eu estou usando hoje em dia um pouco do Copilot, o pago, não é gratuito. Uhum. E uma das coisas que eu tenho feito com ele semanalmente é gerar um gráfico com base num cronograma. Eu tenho uma colinha que toda semana eu uso as mesmas orientações. Cada semana ele me desenha um gráfico diferente. Sim. Eu só mudo o andamento do projeto, do cronograma. Mas o gráfico que ele gera, uma vez é verde, outra é azul, outra é colorido. Uma vez tem o índice, outra não. A orientação é a mesma. Uhum. Então,
é bem assim, é bem isso. Ele faz o que ele quer, não o que você quer. Exatamente. Aí que, se você quiser, você que lute lá para falar, olha, não, gere esse gráfico colorido, olha, eu quero que você gere o gráfico neste padrão, neste formato. Aí você tem que interagir um pouco mais para ele ir ali saindo um pouco da alucinação ali, do mundo dele ali que ele acha que tá certo, né? Porque a IA nada mais é, pessoal, do que um conjunto de algoritmos. E esse conjunto de algoritmos, as IAs, quando você usa o dado público, é muito mais comum ele trazer informações diferentes e até mesmo divergentes, tá? Porque está na internet, a fonte principal de consulta é a internet. Quando você traz essa IA para uma empresa privada e fala para ela, você não vai inventar, e você escreve bem assim, tá? Você consegue definir a persona, você fala, olha, você não vai inventar nada, a sua única fonte de dados é a que eu estou te dando aqui, você só vai olhar para essa base de dados, mais nada. Você é um analista, você é um CEO, você tem que definir quais são os guardrails, tá? O guardrail é exatamente o sentido da palavra mesmo. Até onde ela pode ir. Quando você define muito bem os guardrails, a chance dela alucinar e dela trazer informação diferente a cada momento fica bem menor. Eu falo isso porque na nossa ferramenta, por exemplo, de análise de gráficos, né, de monitoramento, a gente definiu muito bem esses guardrails e, normalmente, quando você pesquisa, se você joga a mesma pergunta lá, ela te traz, pode estar em ordem separada, diferente, ela pode ir, aquilo que você falou, cor diferente e tal, mas a informação é a mesma, isso é importante, tá? A alucinação dela tem que ser bem controlada. Outra questão também, desinformação. Dependendo do que você está fazendo, né, se você está permitindo que faça uma busca pela internet, pode ser que você receba uma informação incorreta. Se você pede uma informação, esses mesmos dados que eu mostrei para vocês, eu pesquiso de vez em quando na internet qualquer outro dado, e vem divergência por IA, vem divergência no mesmo dia. Então, a desinformação também é um risco muito grande, mesmo quando você usa os dados únicos exclusivamente da empresa. Pode ser que a IA se confunda, dependendo da forma que você pergunta, ela se confunde muito, tá? Exemplo, né, aquela questão que eu comentei do teste de Turing, só para voltar a fazer um gancho rapidinho. Existem frases já conhecidas que são feitas propositalmente para gerar uma dúvida na IA. E às vezes a gente faz isso quando a gente faz essas buscas nela. Por exemplo, uma frase muito, muito comum. Eu vi uma menina com binóculos observando os pássaros. Quando eu falo que eu vi uma menina com binóculos observando o pássaro, você pode interpretar de duas formas. A gente, praticamente, normalmente, pensa o seguinte, quem está de binóculo? Sou eu ou a menina? A IA, na forma de interpretar dela, normalmente ela coloca que sou eu que estou de binóculos. Mas quando a gente para e pensa e reflete, imagina a cena, você percebe que a probabilidade